Olá! O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou o novo arcabouço fiscal. Na prática, ele é a nova regra para as contas públicas que vai substituir o teto de gastos. O objetivo é controlar os gastos do governo sem tirar dinheiro de áreas como saúde e educação. O governo estabeleceu duas regras que definem o quanto ele pode gastar a cada ano de acordo com o que foi arrecadado e gasto no ano anterior. A primeira é a seguinte: o aumento permitido para os gastos tem que ser equivalente a 70% do crescimento das receitas primárias, que é quanto o governo arrecada com impostos e transferências. Por exemplo, digamos que a arrecadação passou de R$ 1.000 em um ano para 1.100 no outro. O aumento aí foi de 10%. Logo, pela regra de 70%, o governo poderia aumentar os gastos em 7%. Mas aí que existe uma segunda regra para dar um limite, um teto mesmo para esse crescimento. Ele não pode ser menor que 0,6% e nem maior que 2,5% ao ano. Então, na prática, uma regra limita a outra. Para ficar mais claro, o G1 preparou 3 cenários. O primeiro é super otimista. Digamos que o governo bombou em arrecadação e teve um crescimento de receita de 6%. Pela regra, o crescimento dos gastos poderia ser de 4,2%, mas como existe o limite, a despesa vai crescer só 2,5% mais a reposição da inflação. Agora, se o resultado foi mais modesto, a arrecadação cresceu 3%, a primeira regra sozinha é suficiente para ditar o crescimento dos gastos, porque 70% de 3 é 2,1%. Logo, essa taxa está dentro do intervalo que a regra propõe. Agora vamos pensar num cenário mais pessimista. O governo aumentou as receitas só em 0,5%. Pela regra, os gastos poderiam crescer 0,35%, mas isso também está fora do intervalo, ele fica abaixo da meta de 0,6%. Então, nesse caso, vai crescer 0,6%. Esse teto e essa base servem para o governo se preparar diante do sobe e desce na economia. Então, numa época de alta da economia, quando ele arrecadar bastante, ele consegue guardar uma parte disso para garantir que vai poder gastar nas épocas de baixa, quando a arrecadação não for tão forte assim. Para ver todos os detalhes sobre o novo arcabouço fiscal, é só ler o G1. Até mais!